Programa Espírita Quarta Dimensão. Você gosta de sonhar com o futuro? Participar de um mundo onde teremos carros voadores, teletransporte e muitas coisas mais? A ciência avança em suas pesquisas e essas coisas podem sim ser uma realidade daqui a algumas dezenas de anos. Mas vamos mais próximo. Você sabia que já está desenvolvida uma tecnologia de armazenamento de água que substituirá as garrafas plásticas? E é um recipiente comestível feito à base de gelatina. Os plásticos estão com os dias contados. Enquanto existem pessoas amantes do apocalipse, outras reencarnam com a função de mudar todo um cenário, aonde a felicidade futura e o aperfeiçoamento do corpo humano é um objetivo divino. Que sejamos realistas. As dores e perturbações existem, mas não como meio de vida, e sim como desafios da inteligência. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Dores e perturbações são estímulos desafiadores da inteligência. Temos um lugar ao sol divino. Não desanime. Se algo está acontecendo e lhe perturbando, avalie e equacione. Pronto! A felicidade voltou. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Nonato França, um dos expositores da ADEPA, profundo conhecedor do Espiritismo e sempre colaborando aqui conosco no nosso programa. Afinal de contas, o mundo está acontecendo, são para mais de 8 bilhões de pessoas, perspectiva de vida aumentou. Só que, Nonato, antes de mais nada, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Isso. Só que tem gente, Nonato, dizendo que o mundo está um caos, que não presta, e isso, aquilo outro. Mas isso é o ponto de vista, certo? Um ponto de vista. Como a verdade ela é sempre esmiuçada, nós temos que começar a entender Deus e sua bondade. Deus e sua bondade. A questão não é que tudo está um caos, não. Está tudo conforme as leis de Deus para este planeta. Mas nós trouxemos aqui uma questão muito interessante até, falando justamente um pouquinho desse povo que gosta de reclamar. E aí a gente vai dar um tópico aí para que a gente reclame, né, Nonato? Mas não muito. Não muito, porque senão o Papai do Céu ralha, como diz a minha santa mãezinha. Questão 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Kardec que pergunta, mas olha a esplêndida resposta dos espíritos superiores. Nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando a houver transformada em moradia do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e a terra será para ele o paraíso. Nonato, sabe o que eu acho interessante? É quando ele diz assim, o sofrimento, do teu ponto de vista. Sim. Porque a gente gosta de colocar as coisas de conformidade, lógico, a nossa evolução e do nosso ponto de vista. Sim. Só que a gente tem que avançar, né? Nonato, suas considerações. Sim, a gente tem que levar em consideração que o nosso ponto de vista é limitado. Tão limitado é que é de caráter particular. E mais ainda, o interesse pessoal.
Por isso essa questão da revolta, das reclamações e das circunstâncias que fazem com que a gente acredite que essa felicidade é de acordo com o nosso interesse, e não é. Por isso que nós temos as leis sábias divinas que regulamentam as nossas condições de vida, tá certo? Nós temos a terra como, de momento, uma morada nas condições de homem imperfeito, mas perfectíveis, não é mesmo? E mais ainda, o dever moral como obrigação para a conquista da nossa felicidade. Está lá na questão 614, Douglas, que fala que essa circunstância de felicidade, ela tem que primeiramente despertar na consciência, ou seja, na razão, e depois perpassar para os sentimentos e a ação moral nossa, para que a nossa felicidade seja uma conquista. Mesmo que individual, em primeiro lugar, mas em relação ao outro. Pois é, isso que eu queria chamar a atenção, Nonato, que essa tua colocação, e você pontuou já no final. Isso é uma questão individual, primeiro, porque às vezes as pessoas elas reclamam, mas cobrando o quê? Perfeição do outro, que o outro satisfaça a sua vontade e por aí vai. É o famoso egoísmo. Alguém tem que me ajudar. Mas nós sabemos que nós somos cercados por uma lei, a lei de afinidades, né? Também. Então, se está dando errado alguma coisa na sua vida, não é por culpa tanto assim do seu próximo, não. É porque você não está dando aquele olhar em cima da própria individualidade e do crescimento, né, Renato? Com certeza. E outro detalhe é que, como você sempre coloca isso nos programas que você faz e de maneira particular quando a gente conversa sobre o Espiritismo, é que as pessoas acham que a visão do mundo nessa situação em que o mal supera o bem e que isso provoca em nós ainda uma inquietação muito grande, como se isso estivesse totalmente descontrolado da vontade divina, não é verdade. Não é verdade. A nossa questão humana sempre acha que aquilo que a gente pensa e que uma questão de ser maior no campo da ideologia, ela tem que ser verdade e não é. Porque a verdade é sublime. A nossa realidade é que a humana é limitada. Pois é, aí é quando a gente começa então a buscar o que, Nonato? Deus. Para poder entender se realmente Deus fez as coisinhas corretas, porque tem gente que reclama aí, se eu fosse Deus eu fazia, já ouvi as pessoas falarem, se eu fosse Deus eu fazia desse jeito. Então veja bem, essa questão até mesmo de nós pontuarmos, Kardec era um pedagogo, mais do que justo ele fazer essa pergunta. Mas hoje, com os esclarecimentos, a gente tem que começar a se policiar quanto a essa questão de acharmos que o planeta Terra só é moradia de sofrimento. Não é. Não é porque, inclusive, as próprias redes sociais colaboram muito, mostrando que existem países belíssimos que já têm as suas conquistas, lógico, como ele falou, às vezes esconde certas verdades tristes, mas na sua esmagadora maioria já deram um grande avanço. Então hoje, inclusive, nas próprias TVs abertas e redes sociais, tem países que não são nem comentados. Mas por que, Nonato? A evolução já aconteceu ali. Exato. E é como nós iniciamos o programa. 8 bilhões de pessoas e está chegando mais gente. É sinal o quê? Que tem muita coisa boa acontecendo. Agora vem aquela questão, Nonato. A pessoa está aproveitando essas informações? O que você acha? Não, ainda não, porque de bom grado, porque as pessoas ainda estão muito convictas de que a sua vontade deve prevalecer, não é mesmo? E aí nós sabemos que não é a vontade que deve prevalecer. Você fez uma colocação que me chamou a atenção, é muito bom que a gente... Uma sociedade, como é a questão nossa no início da nossa conversação, com relação à sociedade. Você quer ver uma imaturidade de uma sociedade? Veja a quantidade de leis que são necessárias para que isso seja feito. Já reparou isso? Quanto mais leis, é porque a sociedade ainda é uma sociedade imatura. Quando a gente já tem consciência na obediência das leis para a nossa felicidade, as leis deixam de existir. Ou pelo menos ela entra numa situação que não faz mais sentido. Falando em lei, né? Isso é muito bem. Quando, até mesmo, gente, sou espírita, Nonato é espírita, nós conhecemos diversas instituições espíritas,
qual elas têm os seus estatutos. Existe instituição espírita aí que o estatuto, meu Deus, parece a Bíblia Sagrada. É tanta regra, mas aí por que tem essas regras? Culpa dos seus próprios participantes, dos seus próprios associados lá, que ainda não entenderam a simplicidade da própria vida. Então tem que se rever. Para que tanta regra? E aí a gente lembra de quem? Jesus. Qual foi a regra máxima que Jesus simplificou? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí teve outras regrinhas básicas, esmiuçaram depois. Não, ele não esmiuçou não, é ponto final. Então, a condição de regras que nós colocamos, isso fica uma dica até do programa para você aí, que é dirigente de casa espírita ou tem alguma associação, reveja, porque quanto mais regra você coloca, é porque você está perdido dentro do próprio objetivo. Não é verdade? Faz sentido. É o próprio objetivo. Por que foi criado isso? Qual é o objetivo máximo? Então, se o objetivo é esse, então pronto, ponto final. Então, a sociedade, ela gera sofrimento, o qual os seus próprios habitantes vão criando necessidades desnecessárias. Mas, como bons espíritos dizem, à medida do crescimento, educação do homem pelo próprio homem, a coisa vai melhorando, né, Nonata? Com certeza, com o passar do tempo. E pela força dos contrários, né? Como você cita muito isso de vez em quando. Pela força do contrário, nós somos obrigados a evoluir. Ah, sim, é uma questão. Livro dos Espíritos. Pelas forças das coisas, nós somos impulsionados a evoluir. E pode reparar, quando você coloca muita regra na sua vida, alguma coisa fica travada. Então, se você puder simplificar, certo? E ser firme naquela simplicidade. Ser firme, porque por que as pessoas ficam mudando toda hora? Porque ainda não tem a convicção do que quer. Quando você tem a convicção do que quer, você não fica inventando desculpa, e você não fica inventando regras, e nem tão pouco fica cobrando as pessoas. O problema maior é quando você começa a cobrar das pessoas sobre a sua própria felicidade. Somos seres individuais, jamais podemos esquecer. Quando desencarnarmos, vamos sozinhos prestar conta com a nossa consciência e as leis de Deus. Então não adianta chamar papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, não. Alguns ainda vão permanecer aqui na carne e você vai só. Então comece a se entender como filho de Deus. Essa aqui é a realidade. Entenda-se como filho de Deus, jamais atribuindo que o sofrimento ele existe em função do seu próximo. Não. O sofrimento existe em função sua mesmo. Aí tem que rever a caminhada. E aí eu sempre coloco a fala de Joana de Ângeles, né? Quando ela diz assim, cair, tropeçar, é válido. Nós estamos num planeta escola, mas não pode demorar muito na queda. Tem que se erguer, né, Nonato? Nonato França, então quer dizer que a gente tem que parar de dizer que o mundo é mau, né? Com certeza que não é, não. O mundo é o nosso lar, por acréscimo de misericórdia do Criador, que nos permite que a gente aqui esteja exatamente fazendo isso, evoluindo. Agora é quando se é, porque é uma consequência que é nossa. Essa semana me mandaram uma mensagem até de um espírita, onde ele dizia que ele só será feliz. Aliás, ele colocou nome engraçado quando a pessoa está toda enrolada, quer botar todo mundo no bolo. Então ele dizia a si mesmo que nós só seremos felizes depois da morte, quando nós desencarnarmos. E aí eu contei para o amigo que me deu essa mensagem, olha, conserte a frase. Em primeiro lugar, estando na carne ou fora dela, podemos ser felizes. Porque isso é uma questão de alma, é uma questão de individualidade. Então não pense você que você será feliz no mundo espiritual. Não, você pode ser feliz agora. Que até um livrinho, Leis Morais da Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, não esqueça essa frase que está lá. Quando fazem a pergunta para Emmanuel, porque era um questionário que foi feito para Emmanuel. Emmanuel, quando é que a gente pode começar a trabalhar a nossa paz, ser feliz e tudo mais? Ele só fez dizer agora. Ele não disse que era depois da morte. Exatamente. Muitas das vezes, Douglas, pelas nossas ilusões,
ainda pelas nossas infantilidades, tá certo? Pelas nossas deficiências no campo da ambição material, a gente acha que é feliz, ou então que está em um bem-estar. E quando descobre a realidade lá no mundo espiritual, que achava que era feliz aqui, lá é o contrário. É verdade. Ou vice-versa, né? Vice-versa, ou vice-versa. Então não crie ilusões não, saiba conhecer o mundo espiritual. E para isso, existe a doutrina espírita. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E falando em conhecimentos, porque nós estamos conversando sobre conhecimentos, aí vem ele, o palhaço Chantilly, toda a sua equipe, trazendo mais conhecimento de uma forma muito mais alegre e descontraída com essas crianças aí que estão aprendendo de fato a fazer valer a sua própria reencarnação. Clube da Alegria Espírita com o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Bom, gente, mais um domingo com vocês, com essa alegria toda, com essa galerinha maravilhosa. Vamos lá, gente! Agora vai pra quem? Boa noite, Coquena. Boa noite! Boa noite! Aê, vamos! Legal! Bom, gente, olha, hoje tem muita coisa, né? Nós temos o que você não sabe, que eu fique sabendo, né? E também tem o Ciência Espírita, Kid Souza e muito mais em nosso Clipe Show! Gente, vem cá, vem cá. E quando a gente conversa aqui, vai rolando o programa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Você não sabe? Então fique sabendo! As imitações de som que esse pássaro faz é uma das coisas mais impressionantes que vimos nos últimos tempos. O pássaro guira soberba é um passarinho grande. Esta espécie é muito conhecida pela sua magnífica capacidade de imitar muito bem quase qualquer som. Com 7 anos de idade, o pássaro guira, cuja espécie é conhecida pelo nome científico Menura novae. Ele vive no zoológico de Taronga, na cidade australiana de Sydney, e tem o nome perfeito para sua incrível habilidade, eco. Eco também vem imitando perfeitamente o som de uma furadeira, alarme de incêndio e também choro de bebê. Curiosamente, o órgão responsável pela reprodução de sons entre pássaros é especialmente simples na espécie, chamada de siringe. Vejam só uma das imitações deste pássaro. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids! E hoje vamos dar continuidade na nossa viagem e vamos falar das camadas da atmosfera terrestre. Vamos dar continuidade na nossa viagem? Vem comigo! As camadas da atmosfera existem com o objetivo de proteger o planeta Terra. A troposfera é a camada mais próxima da Terra, responsável pela respiração de todos os seres vivos. Os números podem variar de 40 a 60 graus Celsius, também conhecido como
faixa da vida. É essa camada responsável por quase 80% do volume da atmosfera, constituída pelos gases importantes para a vida: hidrogênio, oxigênio e gás carbônico. A estratosfera é a segunda maior das camadas da atmosfera. É nela que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar as radiações ultravioletas provenientes dos raios solares. Sem a presença da camada de ozônio e sua absorção, não seria possível o tipo de vida que conhecemos. Essa camada possui uma espessura de cerca de 35 quilômetros. Mesosfera é conhecida como a camada intermediária. É a mais difícil de ser analisada cientificamente. São necessários foguetes sônicos enviados na camada para coletar informações. É nela que as chuvas de meteoros são originadas, por haver a possibilidade de combustão dos corpos celestes. Bom, gente, por hoje é só, mas no próximo domingo voltaremos com esse assunto. Tchau! Olá, gente, eu sou o Rian. O nosso clipe show de hoje é reencarnar e voltar para caminhar. É um assunto muito importante, gente, amor. Reencarnar é quando o espírito volta para a Terra para continuar aprendendo e crescendo. É como se fosse uma nova chance de fazer o melhor. Deus é tão bom que dá sempre uma nova chance de caminhar na luz. Então, cada vida é uma escola e cada dia é uma lição. Agora vamos assistir o vídeo e entender direitinho por que reencarnar é voltar para caminhar. Vem o Clipe Show! No céu, nasci como uma estrelinha, brilhando lá no alto com muita alegria. Mas a terra me chamou para aprender. Em um novo lar eu vou renascer. Reencarnar é voltar pra caminhar, aprender a amar, crescer e perdoar. Cada vida é um ciclo de amor, com Jesus no coração sempre em flor. Na vida nova tudo vou descobrir, meus amigos, minha família e eu sorrir. Cada lição, um passo a mais na estrada do bem, com paz e ideais. Reencarnar é voltar pra caminhar, aprender a amar, crescer e perdoar. Cada vida é um ciclo de amor, com Jesus no coração sempre em flor. Reencarnar é voltar pra caminhar, aprender a amar, crescer e perdoar. Cada vida é um ciclo de amor, com Jesus no coração sempre em flor. Onde ele for, e quando eu desencarnar, voltarei ao céu para renovar, novo caminho começar, sempre guiado pelo amor no olhar. Reencarnar é voltar pra caminhar, aprender a amar, crescer e perdoar. Cada vida é um ciclo de amor, com Jesus no coração sempre em flor. Com Jesus no coração sempre em flor, sempre em flor. Bom, gente, olha, gente, vocês têm abraço. Vamos mandar um abraço pra quem? Fica. Bora mandar um abraço pra toda a galera
a toda a galera que está assistindo o programa. Vamos lá. Dá um abraço já. Abre o braço. Atenção, um abraço para todo mundo. Ei, música DJ. Alegria, o circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Por que os nossos centros de forças adoecem? Geralmente, os nossos centros de forças adoecem quando não há um zelo com os nossos sentimentos, ou seja, sentimentos de ódio, raiva ou vingança, por exemplo, enfraquecem nossos chakras, desequilibrando-os e alterando o seu funcionamento. É importante sabermos que cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos e que nós somos os responsáveis pelo seu perfeito funcionamento, pois conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente no determinado centro vital e, por consequência, no conjunto de órgãos. Devemos tomar cuidado com pensamentos viciosos que enfraquecem o nosso campo energético e desarmonizam os centros vitais que reagem em nosso corpo com o aparecimento de alguma enfermidade. Além disso, o corpo físico debilitado pelo desajuste dos chakras vibra numa frequência diferente daquela quando em estado saudável. Por isso, a importância de mantermos serenos e vigilantes sempre. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.